Olá, eu sou o Vitor e hoje nós vamos fazer barba, cabelo e bigode de O Grifo de Abdera, de Lourenço Mutarelli. O Mutarelli, para mim, é um dos criativos mais interessantes que tem hoje em atividade no Brasil. O cara é quadrinista, autor de livro, autor de peças de teatro e é também ator. Ele tem uma carreira extensa na década de 80 e 90, produzindo muito quadrinhos undergrounds muito legais. Um dos personagens mais famosos dele é o detetive Diomedes. E o Mutarelli teve alguns dos seus trabalhos adaptados para o cinema. O mais famoso deles foi a adaptação do Cheiro do Ralo, com Selton Mello, dirigido pelo Heitor Dália. E o Mutarelli é também ator no filme. Ele é um servente que trabalha ali junto com Selton Mello, naquela loja dele esquisita de compra e venda de objetos meio bizarros. Seu Lourenço, deixaram isso aqui pro senhor. Você sabe que Deus criou o mundo, mas foi o homem que tornou o mundo confortável. Está na Bíblia. O homem é o Deus do conforto. O único animal que poderia fazer isso é o homem. Você acha que um cachorro faria isso? A girafa faria isso? Pescoçuda do caralho? Baleia faria isso? Não, ia deixar tudo molhado. E não foi a primeira vez que ele trabalhou com Heitor Dália. Tem um outro filme um pouco mais antigo chamado Nina. O Nina é um filme super interessante, mas eu acho que ele foi muito pouco divulgado. Ele é uma adaptação para o cinema, uma adaptação livre do livro Crime e Castigo, do Dostoiévski. Ele é protagonizado pela Guta Stresser e ele tem uns inserts de animação que eu não me lembro muito bem, mas eu acho que são a consciência dela, assim, as vontades que ela tem de matar a moça que aluga o apartamento para ela. E todos esses inserts, todas essas maneiras que ela está elaborando como ela vai matar essa velha, são inserts de animação com desenhos do Lourenço Mutarelli. Te mato. O Mutarelli tá também nesse filme mais recente da Ana Mui Laerte, O Que Horas Ela Volta, que foi premiadíssimo, ganhou prêmio em Berlim, em Sundance, e é também o indicado do Brasil pro Oscar no ano que vem. Ah, é onde eu vou ficar, então? Isso tá doido, perder o juízo. quer ficar aqui? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, o Lourenço Mutarelli é esse cara fantástico, esse cara criativo, esse cara que escreve, que atua, que faz quadrinho, que faz livro, que faz teatro, mas ele também pode não ser nada disso. De acordo com a resenha do livro, Mauro Tulli Cornelli é o roteirista dos quadrinhos desenhados por Paulo Schiavino. Os dois publicam sob a alcunha de Lourenço Mutarelli. Para dar corpo à dupla, Paulo e Mauro contratam Raimundo, vulgo Mundinho, um bêbado que topa ser a fachada pública dos autores e representá-los em feiras e eventos. Mas a morte súbita de Paulo força Mauro a tentar uma carreira solo de escritor. Seu primeiro livro, O Cheiro do Ralo, torna-se um grande sucesso. Certo dia, numa estação de metrô, Mauro recebe de um estranho uma moeda grega de centenas de anos, o Grifo de Abdera, e sua vida vira de ponta cabeça. Oliver Mulato é professor de educação física. Não conhece Paulo, Mauro, Raimundo ou Lourenço. Mas no momento em que Mauro recebe a misteriosa moeda, uma estranha conexão se forma entre os dois. É possível que Mauro seja Oliver, ou que Oliver seja Lourenço. De todo modo, algo está acontecendo. É esse delicioso jogo literário que alimenta os motores desse livro. Acompanhado de uma história em quadrinhos, escrita por Mauro, desenhada por Paulo ou por Oliver, O Grifo de Abdera é um labirinto literário de obsessões, taras, perguntas e mistérios. Quando eu li a sinopse desse livro, eu já fiquei morrendo de vontade de ler, assim. O Mutarelli chegou num ponto da carreira dele tão foda que ele criou uma mitologia, um folclore em torno da própria figura dele. Ele é um cara tão versátil que ele te faz pensar que talvez tenha um coletivo operando todas essas vertentes de Lourenço Mutarelli. Inclusive o nome, Mauro Tulli Cornelli, é um anagrama de Lourenço Mutarelli, misturando, embaralhando as letras do autor Mauro Tulli, que chegou-se à alcunha de Lourenço Mutarelli. E aí é muito foda que no livro ele te conduz por essa suposta verdade, de acordo com o autor, Mauro Tulli, é o primeiro livro dele baseado em fatos reais. Ele conta e ele compartilha muitas angústias também como escritor do mercado literário, de
de quanto se ganha e o quanto se glamoriza a figura do escritor. E que, na verdade, essa história de criar o Lorenzo Mutarelli, o que parecia ser uma ideia muito boa a princípio, se torna um estorvo a longo prazo, porque é o Lorenzo Mutarelli, é o bêbado de bar, que vai colher os louros do trabalho deles de escritor e desenhista. É ele que vai nas feiras, é ele que é o enviado do Brasil para a feira literária na Alemanha, é ele que vai receber os prêmios. E, pô, o livro é absolutamente genial. Ele é dividido em 3 arcos. O livro do fantasma, o livro do duplo e o livro do livro. E dentro de cada arco desses, ele é dividido em capítulos curtinhos, então é um livro super gostoso de ler. Ele vai contando os acontecimentos em ordem cronológica. No primeiro arco, ele conta essa história de que ele e o parceiro dele criaram essa alcunha de Lorenzo Mutarelli, convidaram o Mundinho para ser a figura dele, já que eles, como artistas, escritores, desenhistas, eram muito tímidos. E aí acontece esse momento chave, onde o Mauro recebe de um estranho no metrô essa moeda, que ele pesquisa e descobre que ela é o tal grifo de Abdera. E nesse mesmo dia, depois de comer um omelete, ele passa a se conectar com esse professor de educação física, que é o Oliver Mulato. E é uma conexão no estilo Quero Ser John Malkovich, que ele entra na cabeça do cara, ele não tem poder sob as coordenações motoras ou pensamentos desse cara, mas ele vira um espectador da vida desse estranho. E o Oliver Mulato não tem consciência de que ele está conectado com o Mauro Tulli, mas ele sofre um efeito colateral. O Mauro Tulli tinha um estranho hábito de escrever algumas frases no Google Tradutor em espanhol. Escrevia umas frases de putaria, de sacanagem. E o Oliver subitamente começa a pronunciar essas frases do nada, assim. O cara tá normal e daqui a pouco ele começa a vociferar umas putarias em espanhol. E aí, depois dessa conexão, além de falar essas frases aleatórias em espanhol, essas putarias em espanhol, ele começa a desenvolver uma história em quadrinhos, que chama XXX. É uma história em quadrinho feita a partir de frames pausados de filmes pornôs dos anos 60 e 70. E aí, a partir dos desenhos desses fotogramas, lado a lado, ele começa a inventar uma narrativa que amarra esses fotogramas. E o segundo capítulo é essa história em quadrinhos na íntegra. É o XXX, que é o fanzine feito pelo Oliver Mulato. É uma história bem maluca, bem bizarra, às vezes difícil de ler, principalmente porque alguns quadrinhos, alguns balões de diálogo têm as letras muito miúdas, muito confusas, mas ela faz todo sentido dentro do contexto do livro. Então, o primeiro capítulo ele é fundamental para te preparar para ler essa história, porque o Mauro, que é o narrador da história, ao contar como funciona o processo criativo e a tentar ficar elucubrando conexões entre eles dois e coisas que apareceram aqui nos diálogos dessa história, ele te ajuda a interpretar essa história que é bem difícil. E no capítulo 3, você tem a conclusão dessa história, assim, dessa conexão entre os dois, que eu não posso adiantar muito, senão eu vou entregar spoiler do livro. E eu fico me perguntando se realmente o Mundinho, o bêbado de fachada do Mauro e do Paulo, é a figura pública do Lorenzo. Quem é que está nos filmes que são adaptados das obras do Lorenzo Mutarelli, né? Quem a gente vê no Cheiro do Ralo? É o Mundinho? É o Lorenzo Mutarelli? É muito legal entrar nessa brincadeira e pensar se isso é uma crise de identidade, um cara que amadureceu e que não reconhece aquele cara que escrevia aquelas coisas, ou se é o que ele vende aqui no Grifo de Abdera, que não era ele mesmo. Ele recentemente foi homenageado no HQ Mix. A estátua do troféu é o detetive Diomedes. E ele não apareceu no prêmio. E ele deu uma declaração super polêmica falando sobre o trabalho dele como quadrinista. Ele dizia que aquele cara que escrevia aquelas histórias em quadrinhos era uma outra pessoa que ele já não reconhece mais. Vou ler um trecho aqui da entrevista publicada no UOL. Ninguém consegue ler os seus quadrinhos confortavelmente, nem ele próprio, abre aspas. O desenho me incomoda,
o que eu fazia antes me incomoda. Eu acho que esse traço é bom no sentido em que ele é muito íntegro com o universo que ele relatava. Ele dava muito a atmosfera daquele ambiente, por isso não é ruim. É ruim porque desgasta, de verdade. Eu era outra pessoa. Quando eu me lembro do que eu fazia, parece que não era eu. Era um cara que eu conhecia, e que eu conhecia vagamente. Então o cara não vai no HQ Mix e dá uma declaração dessa. Será que é ele flertando com essa mitologia, tentando criar mais confusões em torno disso? O Grifo de Abdera foi publicado recentemente pela Companhia das Letras, que é quem tem publicado quase toda a obra do Mutarelli aqui no Brasil. Eles publicaram inclusive um compilado muito legal com todas as aventuras do detetive Diomedes, que inclusive em 2007 começaram a fazer uma adaptação do Dobro de 5, que é um dos livros do detetive Diomedes, pela Margarida Filmes. Tava ficando muito foda a adaptação. A maquiagem do detetive Diomedes, que é um cara gordão, assim, tem um papo gigante. Toda a atmosfera dessa coisa de detetive decadente, assim, né? Um detetive que nunca conseguiu solucionar nenhum caso na vida dele. E aí aparece um cara interpretado pelo Laurence Mutarelli, ou pelo Mundinho, para buscar um mágico que está desaparecido. Entra. Não, não. Ah, tá. Dá licença. Pena que o filme não foi adiante, porque pelo pouco que a gente viu ali, o Rafael Grampar fazia o design de produção do filme, então o Zinser Abirdo fez a abertura do filme, fez o motion design do filme, então tá tudo muito caprichado, assim, um visual muito bonito. The Hierophant, and the greater secret of the number 10, the inevitable, the Double of Five, a feature film with live action and digital effects. O mágico, meu rapaz, é a única criatura na face da Terra que tem o direito de desaparecer. Eu espero que tenham gostado. Se você já leu O Grifo de Abdera, quer comentar aqui, quer dizer o que você achou do livro, se você gostou, não gostou, se você acha que é o Lourenço, que quem escreveu foi o Mauro, que quem fez a HQ foi o Oliver, se você acha que tudo isso não passa de um puta caô do Lourenço Mutarelli, ou se realmente você já conheceu o Mundinho, escreve aqui, dá sua opinião. Se você não leu, ficou curioso, escreve também. Se inscreva no nosso canal para manter a sua barba sempre em dia. Obrigado pela preferência e volte sempre. Tá rodando, vai. A gente fica preocupado quando a pessoa que está atrás da câmera pergunta se é só dar start e pergunta onde é que é o botão, mas se tudo der certo, vai rolar esse vídeo. Quem tá rodando agora, o diretor foi atender o telefone, quem tá rodando é a editora, então tudo pode acontecer. E a editora não vai colocar isso no vídeo, óbvio. Óbvio.